Um bom dia a todos, um bom dia a todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, em nossos pensamentos. Hoje nós vamos tratar de um tema, que no decorrer dos séculos, talvez seja um dos temas aonde mais teve discussões filosóficas na história da humanidade. E nós, dentro da doutrina espírita, nós não podemos nos furtar de também fazermos reflexões sobre esse tema, que é de vital importância para a nossa evolução espiritual. O tema, nada mais, nada menos, é o bem e o mal. Já Sócrates, lá na antiga Grécia, ele já nos trazia um conceito de bem embasado no conhecimento e na virtude. Para Sócrates, o conhecimento, através da razão, era o caminho de se chegar ao bem supremo, que seriam as virtudes. E para Sócrates também, ele tinha o mal, simplesmente ele definia o mal como a ignorância. Então, a ignorância era o mal e o bem era a busca do conhecimento pela razão para se alcançar as virtudes. Já mais posteriormente, nós temos um dos grandes filósofos, considerado um dos pais da Igreja Romana, juntamente com Orígenes, que é Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade na África e Agostinho era o bispo nessa cidade, lá pelo século IV, século V da nossa era. E todo mundo já ouviu falar de Agostinho, né? O nosso Santo Agostinho. Então, naquela época, no século IV, no século V, ele encarnado, ele trazia uma visão interessante, que a gente já dá para pegar várias coisas do conceito do bem e do mal. Ele traz uma visão que, em questão do livre-arbítrio, ele trabalha o livre-arbítrio. Ele acredita que nós temos o livre-arbítrio para seguir as leis de Deus, mas ele traz dentro dos seus conceitos filosóficos a questão da teoria da graça. Ele coloca que para nós, no uso do nosso livre-arbítrio, nós não temos condições de fazer o bem como deveríamos fazer para seguir na lei de Deus. Então a gente precisa de uma ajuda. Só que essa ajuda divina é a teoria da graça, onde Deus escolheria alguns para poder, esse algum sendo influenciado pela graça divina, realmente realizar o bem. Então Agostinho trouxe para nós, na época, para poder ele diferenciar essa questão do bem e do mal, ele trouxe uma teoria, além da graça, do anjo caído, que seria a figura de uma personalidade do mal, Satanás, que seria responsável pelo mal na humanidade, se podemos assim dizer. Só que esse Satanás de Santo Agostinho, esse anjo caído, é porque Deus teria criado um anjo bom. E a responsabilidade do mal desse anjo era desse próprio, que depois ele se tornou mal e passou a ser o chefe, digamos assim, das sombras e do mal no mundo. Mais recentemente, já no final do século XIX, nós tivemos um filósofo que talvez influencia e muito essa nossa cultura filosófica na nossa época contemporânea, que foi Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele trouxe uma visão muito diferente de tudo que tinha antes. Como um adepto da escola positivista, muito atrelada à ciência e o materialismo da época, ele trouxe uma visão de bem e mal além da moralidade e além da religiosidade. Ele dizia que a religião e o próprio Deus, que a religiosidade da época acreditava, eram responsáveis pela nossa escravidão e pela nossa opressão. Nós seríamos oprimidos com esses pensamentos e com essas ideias moralistas. Então, para Nietzsche, o bem e o mal deveria ser algo muito individualizado. Cada um teria o seu. Essa relatividade de Nietzsche, marca ela, é algo importante. Mas ele trazia essa relatividade com o objetivo de que a gente trabalhasse o bem e o mal na esfera do poder, na esfera da dominação do outro. Para ele, a nossa individualidade seria essa busca do poder e essa questão da dominação do outro. A gente vê só por aí, só por esses três grandes filósofos, a grande questão que é o bem e o mal. É interessante que, se a gente for analisar
todos eles, a boa parte deles, ou até mesmo a grande maioria, traz um grande dualismo, como se o bem fosse um caminho e o mal fosse outro caminho. E esse dualismo, nós, de forma equivocada, trazemos até o dia de hoje, inclusive dentro do nosso próprio movimento espírita. Eu já ouvi, e não é de hoje, de vários locais, a gente ouvir dentro dos nossos estudos doutrinários. Aqui nós temos dois caminhos. Ou vamos pelo amor, ou vamos pelo caminho da dor. Quem que não viu isso dentro de uma casa espírita? A gente sempre está ouvindo isso. É como se existisse o caminho do bem e o caminho do mal, porque seriam representatividades do bem e do mal, o amor do bem e a dor representando algo ruim, algo negativo, algo mal. Da onde que vem esta dualidade do bem e do mal? Se a gente for analisar os judeus, os hebreus, melhor dizendo, na época hebreu, a gente vai ver que a base do ensino religioso do judaísmo é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, que tem 24 livros essa Bíblia. Então, na Torá, que são os 5 primeiros livros, que diz que o autor foi Moisés, nós vamos ter lá a Gênesis, o livro de Êxodos, o livro de Levíticos, Deuteronômio e Números. Nesses 5 livros, principalmente na Gênesis, a gente vai analisar que não existe dualismo. Na Torá judaica não tem dualismo. Lá só existe um caminho. O Deus onipotente só é o único caminho. Mas, Caetano, mas lá tem outros livros lá na Bíblia hebraica que fala de um Satanás. Tem. A gente vai ver que a história dos hebreus começaram lá com Abraão, há muitos séculos atrás, passa por Moisés ali por volta do 1100, 1000 antes de Jesus, e vai tendo vários profetas. Tanto é que os livros judaicos é dividido na Torá, que são aqueles 5 livros, nós temos ali depois os livros de profetas, e temos os escritos, que é a parte, digamos assim, poética, de ensinamentos do próprio povo hebreu, de uma geração para outra, numa tradição oral, de oralidade. E dentre esses livros, já no final dessa Bíblia judaica, nós temos uma chamada Livro de Jó. Quem que já ouviu falar de Jó? Aquele ser que foi colocado à prova por Satanás, e daqui a pouco vocês vão saber de onde veio essa palavra Satanás, e que no começo do livro, de uma forma muito poética, é colocado uma potência que é Deus, e a outra potência que é esse Satanás, fazendo uma aposta, onde Satanás diz para Deus que não existiria na Terra nenhum espírito, ninguém que não conseguisse ser influenciado por ele. E Deus fala assim, não, eu tenho um ser lá, eu tenho Jó. Você não consegue ir lá e influenciar Jó. Não, eu consigo. Vamos fazer a aposta, fizeram. E aí aquela passagem de Jó, onde ele vai colhendo todas as amarguras que ele pode colher na vida. Foram-lhe tirados os filhos, os seus bens, tudo que ele tinha, a sua saúde, e na hora que o corpo dele estava totalmente purulento, em feridas, não tinha mais nada, aí Satanás entregou o bastão, dizendo, de fato, você tinha razão, não consegui convencer, influenciar Jó a ser do meu lado. E Deus, então, ganha a batalha entre o bem e o mal. Isso no livro de Jó está lá. O livro de Jó, ele foi escrito aproximadamente, segundo a maior parte aí dos estudiosos, lá pelo século IV a século VI antes de Cristo. É interessante que, Caetano, se na Torá e nos livros anteriores não tinha esse dualismo, por que a partir do livro de Jó passou a ter esse dualismo? Aí a gente vai ver uma coisa muito importante. Lá pelos anos 500 e poucos antes de Cristo, o povo hebreu, ali no caso ele já seria o povo judeu, e partindo para o povo judeu, ele foi escravo aonde? Na Babilônia. Naqueles torno de 70 anos que eles foram escravos na Babilônia,
A Babilônia, no final desse período, quase no final desse período, ela foi dominada por Ciro o Grande, o rei da Pérsia Antiga. E o Ciro, ele fez uma coisa depois que entrou na Babilônia, que foi libertar os judeus. Tanto é que são gratos ao Ciro por causa disso. Ele é considerado um ungido para o povo hebraico por causa dessa libertação. Interessante que Ciro, ele era adepto de uma religião, o povo persa era adepto de uma religião que se chamava Zoroatrismo, de Zoroastro, ou Zaratustra. E essa religião tinha essa dualidade. Deixa eu pegar uma água. O zoroatrismo tinha essa dualidade, aonde eles acreditavam o seguinte: o bem só existe se o mal também existir. Se o mal deixar de existir, acaba o bem. Então é necessário ter o bem e o mal. Tinha até dois deuses. Um deus do bem era chamado de Axá, salvo engano. E o deus do mal se chamava Drud. Ele tinha dois deuses, um para o bem e para o mal. O povo judeu, que ficou escravo nessa região, adotou essa cultura e quando foram libertos e voltaram, trouxeram parte dessa cultura com eles. E aí você tem no livro de Jó esse dualismo que antes não tinha. E veja a gravidade disso. Esse dualismo nós vamos trazendo até hoje. Como acabei de falar aqui, como a gente sempre tem esses dois caminhos. Então, a partir disso, a gente vai vendo a importância que temos de estudarmos todas as obras do Pentateuco espírita. Porque aqui, Kardec e os espíritos venerandos vão se alinhar mais ou menos com o pensamento filosófico lá de Sócrates, com muito mais coisas acrescidas. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Hoje a gente vai lembrar das nossas aulas de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é só um resumão, uma base para a gente poder ter um campo de estudo e tentar entender essa questão do bem e mal tão importante para as nossas consciências. Kardec, aqui na Gênesis, no capítulo 3, é um capítulo com o título nada mais, nada menos, é o bem e o mal. E já no primeiro subitem, ele fala da origem do bem e do mal. E aí ele vai colocar coisas interessantíssimas. Ele faz a seguinte reflexão: se existisse esse dualismo, olha só, dos dois, uma. Primeiro, Deus, na época, nós sabemos que Deus, ele é eterno. Nós somos imortais. Deus não tem começo e não tem fim. Então, essa personalidade, que também seria tão forte quanto Deus, também teria que ser eterna, sem começo e sem fim. Então, Kardec trabalha essa hipótese. Se essa hipótese seria verdadeira, nós teríamos duas grandes forças no universo se contrariando. Uma faz, a outra desfaz. Uma faz, a outra desfaz. Kardec nos faz a seguinte reflexão: vocês imaginam como que seria o universo? Teria este equilíbrio que nós vemos pelo cosmos? Não. Porque Kardec faz a chamativa da gente estudar os atributos da divindade. Ele fala mais. Ele fala na Gênesis que os atributos da divindade é o único, palavra de Kardec, é o único farol para cada um de nós na busca pela verdade. Se nós queremos buscar a verdade, nós temos que ter esse farol para buscar. E ele traz os atributos da divindade. Aí tem todos aqueles atributos, né? Que Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial e por aí vai. E um dos atributos da divindade é que ele é soberanamente justo e bom. Infinitamente justo e bom. Pensa numa pessoa boa. Nós não vimos Deus, porque ele é infinitamente em todas essas qualidades. Então, Kardec, trabalhando em cima desse atributo, ele coloca, vamos pegar essa teoria das duas potências, o bem e o mal, uma personificada por Deus e outra pelo um ser totalmente poderoso quanto Deus, que está ali, ó, ombreando com ele de igual para igual. Haveria um desequilíbrio no universo e Deus não seria único. Então, Kardec já derruba essa hipótese, né, por terra.
Aí ele coloca, bom, dos dois uma, a outra, então, só existe um Deus? Só existe um Deus. Então, se existe só um Deus e existe a figura de um Satanás, um ser poderoso no mal, é sinal de que Deus criou esse indivíduo. Olha só como Kardec fala. Se Deus criou esse indivíduo, esse Satanás, esse indivíduo, criação dele, ele não está lá desde o início. Ele teve um começo assim como nós tivemos um começo. E Deus já o criou mal. Aonde que estaria a soberana, infinita justiça e bondade de Deus em criar uma criatura fadada eternamente à maldade? Cai por terra isso aí também. Então, Kardec aí trabalha a hipótese, que é da doutrina espírita, que não só no espiritismo, é o nosso pensamento, é a parte filosófica da doutrina para o mundo. Só existe um caminho, que é o caminho do bem. Não existe o caminho do mal. Para Kardec e para a doutrina, o mal é um descaminho. E aonde que está isso? Vamos lá voltar a mudar de livro, tá, gente? A gente vai para o Livro dos Espíritos. É pequenininho, é marronzinho, mas é o Livro dos Espíritos, tá, gente? Eu ainda consigo ler essas letras pequenininhas ainda. Aqui, Kardec vai trabalhar nas questões 629 até 646. São 17 questões, perguntas e respostas sobre o bem e o mal. E ali, já na questão 630, ele vai fazer uma distinção entre bem e mal. Ele vai perguntar assim, né, perguntando para a espiritualidade benfazeja, qual a distinção entre o bem e o mal? Os espíritos são objetivos, são diretos e não deixam margem para dúvida. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. Tem coisa mais objetiva que isso? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Ponto. Resposta dos espíritos. Olha que coisa fantástica. Aí Kardec fala assim, nossa, mas tão simples assim? Aí ele começa a perquirir, né, fazer as suas perquirições. Aí ele vai perguntar lá, tá, mas questão 614, tá bom. Então me diga, o que é a lei de Deus? Resposta, a lei de Deus é a única verdadeira, não tem outra. É a única verdadeira para a felicidade dos homens, das mulheres. É a única, não tem outra. Ela indica o que devemos e o que não devemos fazer. E só é infeliz aquele que dela se afasta. Olha lá, um único caminho, a lei de Deus. Se nós a seguirmos, seremos felizes. Ela vai traçar o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. E se eu me afastar dela? Infelicidade. Infelicidade. Olha que interessante. Então, para a doutrina espírita, a gente vai falar, quando fala de bem e mal, a gente vai trabalhar a questão do livre-arbítrio, consequências e responsabilidade. A gente já começa só nessas duas perguntinhas, falando de consequências e responsabilidades. Por quê? Porque ela vai traçar o nosso livre-arbítrio, o que a gente tem e o que não tem que fazer. E dependendo das nossas ações, nós vamos ter consequências. Então, se a gente seguir um descaminho, se afastar da lei, é o descaminho, vamos praticar um mal. E esse mal tem uma consequência, que é a dor. Aí vocês estão vendo que quando a gente fala assim, existe o caminho do amor e da dor, não, a dor não é caminho, a dor é consequência do nosso afastamento da lei. Lógico, estamos falando de dores morais, não das vicissitudes da vida. Então são consequências. Da mesma forma que essas respostas da espiritualidade me deixam bem clara que a prática do bem, a consequência é a felicidade. Olha que coisa fantástica. E Kardec não fica por aí não. Ele fala assim, caramba, então a lei de Deus é tudo isso? Mas escuta, dizem uns que a lei de Deus está escrito nos livros bíblicos, outros dizem que ela está escrita no Alcorão, outros dizem que está escrito numa pedra, na natureza. Afinal de contas, aonde que está escrita a lei de Deus? Olha a pergunta de Kardec. A resposta é uma das mais curtas do Livro do Espírito. Questão 621. A lei de Deus está escrito na consciência de
cada um de nós. Não está num livro, não está na Bíblia, não está no Corão, isso são tudo instrumentos. Aonde que ela está? Ela está íncita nos nossos corações, na nossa mente. Deus, quando nos criou, já colocou ali dentro, para a gente não dizer que não a conhecemos. Então, todos nós temos conhecimento. Mas, Caetano, tem coisas que lá atrás as pessoas consideravam coisas boas. Hoje a gente vê que não é mais. Como é que é assim? Tem falha, então, nessa lei de Deus aí, nessa consciência? Como é que fica? Porque lá na questão 637 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Como que ficava a situação de um selvagem, olha a pergunta de Kardec, que se nutre da carne humana, como que fica a situação desse selvagem perante os olhos de Deus? Olha só, a resposta, Kardec nos comenta, é bem interessante, eu acho interessantíssimo. Ele diz que um homem, hoje, contemporâneo, de conhecimentos, poderá ser muito mais culpável aos olhos de Deus do que um selvagem no seu instinto que se nutre da carne humana. Opa, então tem diferença? Claro. Claro que tem. Porque se a lei de Deus está na nossa consciência, é a nossa consciência que vai fazer um padrão para cada um de nós de bem e de mal. Essa parte relativa, Kardec trabalha também na Gênesis, dizendo que o mal é relativo. E é uma característica da filosofia de Nietzsche. Talvez uma das únicas que a gente pode se aproveitar ali daquela teoria materialista. Mas o mal é relativo. Se você pega digamos assim, um espírito ainda na fase primitiva, que tem a necessidade de matar o outro para se nutrir, e ele está fazendo bem. Os guerreiros de tantas tribos lá atrás não faziam isso? Era uma honra poder se alimentar do guerreiro da tribo oposta. E aquilo era o que enaltecia. Hoje, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que isso é equivocado. Então a gente vai vendo que é como a nossa consciência é como se ela fosse coberta por camadas. À medida que a gente vai evoluindo em intelectualidade, inteligência, conhecimento, olha Sócrates aí, razão, e em moralidade. Olha aí outro filósofo aí, Agostinho, falando da moralidade, para seguir a lei de Deus. À medida que a gente vai crescendo nesses dois pontos, é como se a gente fosse tirando camadas da nossa consciência e vai ficando mais claro para nós esses conceitos de bem e de mal. E é por isso que os espíritos falam com assertiva. A lei está na tua consciência e nós temos conhecimento do bem e do mal, de acordo com a nossa evolução espiritual. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque a nossa culpabilidade, a nossa responsabilidade vai ser de acordo com essa nossa consciência. Vai ser de acordo com essa nossa consciência. Então, a gente, dentro das obras básicas, a gente consegue trazer muito desses conceitos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fica atrás. Aqui, nós temos aqui no capítulo 8º, antes de falar do capítulo 8º, nós temos aqui no capítulo, eu não vou recordar de cabeça, capítulo 17º, se não me engano. Isso, no capítulo 17º, no item 3, fala sobre o homem de bem. Quando eu li isso aqui a primeira vez, acho que todos nós, a gente leva um susto. São aproximadamente 35 qualidades de homem do bem que está aqui. E cada uma delas mais forte que a outra. E a gente vai lendo e fala assim, meu Deus, se eu não faço isso. Leu a outra, eu também não faço isso. E aí eu caio a ficha. Gente, eu não sou um homem de bem. Será? Então, se a gente for vendo que a nossa consciência, que é o padrão para o homem de bem, a gente tem que analisá-la para poder saber se somos, se estamos no caminho, se estamos no progresso, ou que situação que a gente se encontra, qual a classificação que a gente se encontra. Dentre essas 35 qualidades, a primeira já é assim, vai direto. Na luta de boxe tem os vários golpes, aí tem um de direto, tem um cruzado, esse vai direto, né? Qual que é? Diz assim, ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da caridade, de amor e de justiça,
na sua maior pureza. Opa, olha, já está dando uma dica aí do que é da lei. Amor, caridade, justiça na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro do homem de bem. E se a gente for voltar na questão da filosofia do bem e do mal, a gente vai estudar o Evangelho e vamos ver os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele não deu assim uma definição direta, isso é bem, isso é mal. Jesus, ele exemplificou o amor na sua maior pureza. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando ele está ali, o doutor da lei, tentando pegar ele pelo pé, querendo falar sobre o que seria a felicidade, o que seria a vida eterna, Jesus fala o quê? Ele dá o maior mandamento. Ele fala que é o maior mandamento. Não é um ensinamento, é mandamento. Se você não fazer, aí é complicado, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, da tua alma, com toda a tua força e o teu entendimento. Olha a consciência. E o teu próximo como a si mesmo. E diz mais, fazer isso e viverás. Nisso está resumido a lei e os profetas. Então Jesus veio trazer para nós a lei divina, que é as três visões, sabe, tridimensional do amor. Amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus. Não tem como você separar isso aí. Isso cresce junto, evolui junto. Então, quando Cristo traz isso, ele não está trazendo algo assim tão novo. Porque lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento, já falava-se da necessidade de amar ao próximo. Mas ele traz no seu ensinamento um negócio que vocês vão ver que é uma chave fundamental para a nossa evolução nessa esfera do bem, que é a questão do perdão. O perdão foi o grande paradigma que Cristo quebrou. Porque até então, o que vigia era a lei do olho por olho, dente por dente. Que já era uma evolução para a época, que colocava um limite na pena. Que antes disso era uma loucura, né? A pessoa ia lá, fazia isso para alguém, o outro ia lá na espada e matava a família inteira. Matava-se povos inteiros por causa de coisas pequenas. Então a lei Talião pelo menos colocou uma dosimetria. Mas Cristo veio quebrar essa dosimetria. E a gente vai ver como que essa questão do perdão é importantíssima. Porque a gente vai ver que nessa classificação nossa, dentro dessa questão de bem e de mal, você vê como que isso fez a gente dar um pulo, um plus enorme. Continuando aqui sobre a questão do bem e o mal na codificação kardeciana, eu vou falar aqui algo que eu acho assim fantástico. O livro Céu e Inferno é um livro que, na minha visão, é um que traz sabe assim, a essência da filosofia espírita está aqui. O que Kardec fez aqui? Ele entrevistou vários espíritos de todas as castas sociais, de todas as culturas e por aí vai afora, através dos médios na época. E 68 dessas entrevistas estão aqui. As outras estão na Revista Espírita. Dessas 68, 18 são de espíritos felizes. E isso é importantíssimo para nós. Por quê? A gente vai ver que na obra Ação e Reação, André Luiz e Hilário Silva, seu colega de estudo ali, faz uma pergunta para o benfeitor espiritual. Ele chega assim e pergunta para o seu benfeitor e pergunta: o que é o bem e o mal? O benfeitor, olha que interessante, ele falou assim, ó, sem desmerecer as filosofias da vida, ou seja, não vamos desmerecer de forma alguma, mas não vamos adentrar nesse campo filosófico, porque, como diz Haroldo Dutra, às vezes muita filosofia faz a gente sair do lado menos, com mais confusão mental do que entrou. Aí ele fala assim, uma resposta bem direta para o André Luiz e para o Hilário Silva. Ele diz assim, ó, André, Hilário, o mal, ele começa pelo mal. O mal é o progresso. Como assim o mal é o progresso? Não tem a lei de progresso? O mal é a felicidade. Ora, mas eu faço bem para alcançar a felicidade. Como que o mal é a felicidade? O mal é a prosperidade. Aí a gente não está entendendo mais nada. O mal é a justiça. E o mal é o bem-estar. Aí os dois já estão assim, já encolhidinho. Aí o benfeitor fala assim, quando a gente faz isto só
para nós. Isso é o mal. De forma direta. Isso que a gente tem que entender. Se você fazer as coisas da vida só para si, é mal. E ele responde, e o bem? O bem é o progresso, é a justiça, é a prosperidade, é o bem-estar. Quando fazemos isso para todos. Então, a questão que o Kardec traz na doutrina espírita é que o egoísmo e o orgulho são os duas grandes matizes da nossa infelicidade, dos nossos vícios. Essa questão que o benfeitor de Hilário e de André traz sobre o bem está diretamente relacionada ao nosso egoísmo. É o mal. Quando a gente faz tudo para si mesmo, a gente passa por cima do outro, a gente pisa na cabeça do outro, a gente não quer saber da família, a gente vai indo de um jeito assim, como se fosse um tratorzão passando por cima de todos, porque só interessa o eu, o meu ego. Não que o ego não seja importante, mas nessa forma, não de amor próprio, mas de algo egoístico mesmo. Então, olha que interessante essa manifestação do benfeitor do André Luiz. Para a gente poder entender isso aqui, falei isso para poder chegar aqui, na questão do céu e inferno. No céu e inferno, como a gente estava falando, dessas 68 entrevistas, 18 entrevistas são de espíritos felizes. E interessante, não existe ali nenhum espírito grandioso do passado. Aquele espírito que, sabe, aqueles que você olha assim, tem aquela visão, faz grandes coisas. Não, tudo espírito simples. E aí Kardec vai analisar qual a característica desses espíritos felizes. Tem duas características principais, que eu coloco assim como característica PP. Não é PPP, não. PP. Que é prestatividade e preocupação para quem? Para os outros. Os 18 espíritos felizes que estão ali, falam com Kardec, nós estamos bem, nós estamos felizes aqui. Aí ele vai fazendo análise, é uma análise de caso. Como é que vocês viveram aqui? E eles foram falando. E a Kardec fala assim, nossa, todos eles têm uma característica comum. São todos os espíritos simples, que foram prestativos para com os outros, que foram espíritos proativos, que foram espíritos que se preocuparam a vida inteira com os outros. Consigo também, é lógico. Porque não tem como amar a si mesmo sem amar o outro, e amar o outro sem se amar a si mesmo. Então você vê, são características que ficam marcadas em espíritos felizes e que servem de exemplo para nós. Isso eu acho fundamental trazer, porque tem um livro da doutrina espírita que eu adoro, que se chama Voltei, que é do Frederico Figner, que é o nosso irmão Jacó. E o irmão Jacó, nesse livro, ele relata como foi o desencarne dele. Então, e detalhe, Frederico Figner era um senhor de posses, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, quando era no Rio de Janeiro ainda. Era um espírito considerado um espírito bom, e era um espírito bom. Obrigado, meu caro. Então ele tinha assim no livro, ele não fala diretamente, mas você vai lendo e vai dando a impressão de que quando ele desencarnou, ele esperava assim, que ele ia ser recebido de uma forma um pouco diferente. Não que ele foi recebido mal, o Bezerra de Menezes estava lá, mas ele estava pesado, ele estava com o perispírito dele pesado, sabe? Foi desligado aos poucos, ficou ali num grupo ali, não estava se sentindo mal, mas ele sentia que ele não tinha a liberdade que ele imaginava que ia ter, sabe? Viu o seu funeral, aí depois, de um certo momento, Bezerra junto com ele, junto com outros espíritos, levaram eles até ali na praia, no litoral, para absorver aquelas energias que vinham do mar, para poder se fortalecer, para conseguir levitar até um plano maior. Nesse momento que ele está na praia, ele vê passar uma luz, com tudo, igual um foguete. E ele fica intrigado, né? Que luz que é essa, Bezerra? Acho que, se eu não me engano, o Bezerra não falou o nome da irmã, mas falou assim, como vamos supor que fosse a Maria. Nossa irmã Maria. Como assim? Eu nunca ouvi falar dela. Não, é uma pessoa simples, mãe de família. E ele olhando assim, mas como pode? Ela não precisou, ela desencarnou, já desligou e já alçou sozinha. E ele ficou intrigado com aquilo. Olha a lição que tem do céu e inferno. Espíritos simples, prestativos, aquele que se preocupa com os outros. E isso faz a gente ter uma reflexão enorme para as nossas vidas. Eu estou sendo prestativo para com os outros? Principalmente
qual que são os outros mais próximos de cada um de nós? Nossa família. Eu estou sendo prestativo para com meus filhos? Eu dou atenção, principalmente nesta era digital, que é um desafio para todos os pais, né? E a gente está nesse gap, sem sabendo para onde que a psicopedagogia, a psicologia, a educação ainda está caminhando. Uma era onde os nossos filhos, basicamente, ficam um tempo enorme, ou no computador, ou nos celulares. Como que a gente está agindo? A gente está dando atenção, a gente está procurando atender, a gente está dando amorosidade. Para com o esposo, com a esposa, será que eu dou atenção, eu dou respeito? Para com os nossos pais, com os nossos idosos. Eu sempre brinco que os nossos idosos de hoje, eu falo isso porque minha mãe já partiu, meu pai já partiu, e a gente, entre erros e acertos, a gente pôde perceber isso. Não são os idosos de hoje, não são mais como a dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha lá já idade avançada e parecia um jovem de 15 anos, com toda aquela vitalidade. Não que a gente não possa ter saúde mental, física na terceira idade, mas é óbvio que nossos fluidos vão diminuindo, a gente vai tendo limitações. Hoje, nossos idosos têm muitas doenças demenciais, né? Doenças da idade, que se pode assim dizer. Como que a gente atende? Tem coisas assim que são muito interessantes que a gente vê na internet, e essas coisas boas a gente tem que pegar para contrapor as coisas que de repente não são tão boas. E eu vejo que tem um vídeo que aparece, sabe, um jovem perdendo a paciência com o pai. O pai tinha perguntado para ele 3 vezes, a mesma coisa, e ele já perdeu a paciência. Aí o pai para, espera um pouquinho, e começa a lembrar da infância daquele jovem. Da época que ele, pequenininho, não perguntava 3 vezes, perguntava dezenas de vezes a mesma coisa. E o pai, com todo o seu amor, com toda a tua amorosidade, explicava cada vez com paciência cada uma dessas. E quando eu leio isso e vejo isso, eu lembrava questões pessoais dos meus filhos, sabe? Por exemplo, perguntando sempre a mesma coisa e a gente controlando para não perder a paciência e com amorosidade tratando. E com a minha mãe já era diferente. Lutava, me controlava para não perder a paciência. Só quem cuida de uma pessoa com estado demencial sabe quanto que isso é dolorido. Porque a pessoa vai perdendo, vai morrendo em vida. E a gente ali do lado, mesmo sem, a gente não tem o preparo para aquilo, a verdade é essa. Não somos médicos, talvez algum seja médico, outro seja enfermeiro, mas a grande maioria não é médico, não é enfermeiro, não é psiquiatra, não é da área para conseguir entender isso. Como que pode um filho ter que limpar as partes íntimas de uma mãe, por exemplo? É coisa que a gente tem que se preparar, tem que se pensar, porque passaremos por isso. Ou se não passaremos, alguém muito próximo de nós passará por isso. Então, essas reflexões são importantes para a gente tentar entender essa questão do bem e do mal. E já para finalizar, já estamos caminhando para o final, Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, ele tem, deixa eu ver se eu lembro, no capítulo 8, no finalzinho, tem uma mensagem que é o pecado por pensamento. O título, pecado por pensamento. Perdão, não é o Livro dos Espíritos, não. No Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por pensamento. E ali no final ele vai fazer uma classificação, um resumão, dizendo que aqueles que estão obstinados no mal estão no início do processo de evolução. Aqueles que já praticam o bem, recebem o mal e já conseguem devolver com certo bem, estão em progresso. E aqueles que sequer pensam no mal, alcançaram a completude desse processo de evolução. E aí a gente vai trabalhar 6 classificações para a gente ter uma ideia aonde que a gente se encontra. A primeira classificação, aquele ser, aquele indivíduo que recebe o bem e devolve esse bem com o mal, de forma sistemática, de forma full time. Recebeu o bem e pratica o mal com ele. Com ele não tem bem. É aquele espírito cruel, aquele espírito todo maldade, aquele espírito bárbaro que está lá no comecinho da evolução, que não importa se ele recebe bem, a atitude dele é sempre com o mal. É aquele que desvia do caminho, da lei, e se afastou e pratica o mal. Segundo, um degrauzinho um pouquinho maior, é aquele que recebe o bem, pratica o mal,
mas ocasionalmente, às vezes muito mais pelas próprias circunstâncias do que por ele próprio, ele pratica algum bem. Então já é o segundo degrauzinho. Terceira classificação. Aí a gente vai voltar lá para aquela época de Moisés, lá da lei Talião. É aquele que recebe o bem e já pratica o bem de acordo com seus interesses. Porque se ele receber o mal, ele vai devolver o mal em toda a sua força. São os vingativos. Ele que recebe o mal e eu vou me vingar. E passa uma vida procurando vingança. É aí que vem aquela questão do perdão. Quando Cristo veio trazer um novo conceito de perdão, ele quebrou todo esse paradigma. Porque ele dizia que não bastava fazer como os antigos, sabe? Ele estava falando bem disso, que tratava bem os amigos, os familiares e mal os inimigos. Ele dizia que Jesus veio falar que era preciso amar os inimigos e perdoar de forma imensurável, 70 vezes 7. Então ele quebrou isso aí. Aí vem a quarta classificação. É aqueles que recebem aqueles que pensam no mal. Eu vou fazer o mal, mas se contém. Ele é contido, consegue refletir e pela sua evolução moral que já tem na vida, consegue se controlar. Eu acredito que talvez nessa classificação estejamos a maioria de nós, porque eu vivo acredito que todos nós vivemos esse conflito. A vontade, na hora que alguém te fecha no trânsito, nem me diga o que é fazer. Né? A buzina já ficou para trás já faz tempo, né? A vontade são outras. E a gente se contém. A gente se contém, a gente retém. Então a gente pensa no mal e já consegue se ter um certo domínio. E não devolver esse mal. A outra classificação é aquele que recebe o mal e sempre vai praticar o bem. Só que quando ele recebe o mal, ele sente. Ele fica depressivo, fica com uma certa gastura, mas ele nem pensa em fazer o mal para o outro. Ele é uma pessoa do bem. É interessante que dizem na biografia de Mahatma Gandhi que certa feita ele estava no meio da multidão pregando, já mais para o final da vida, e recebeu de um opositor um soco no rosto e caiu no chão sangrando. Os seus discípulos o acudiram, correndo, preocupados, e ele se levanta e continua fazendo a sua pregação da mesma forma. Eu disse, mas Gandhi, você levou um soco. Ele olha para ele e diz, eu levei um soco? Ele estava tão focado no bem que ele não conseguia perceber o mal ao seu redor. Ou se percebia, não era afetado por ele. E essa é a sexta classificação. Aquele que não pensa no mal. E conforme Kardec diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse o progresso já se realizou. Ele sequer é contaminado pelo mal, que é o caminho que a gente vai buscar chegar. Você vê que entre o primeiro, aquele que não pratica o bem, não é tocado pelo bem, que tem um coração de pedra, é um bardo, é um cruel, até o último, que já constituiu o progresso, que não pensa no mal e não é contaminado por mal, é esse o caminho do bem. O único caminho que nós temos que seguir, procurando analisar a nossa consciência, conforme Santo Agostinho diz lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nosso CEO de autoconhecimento. O que nós devemos fazer para fazer essa análise da consciência e fazer essa reflexão sobre o bem e o mal que nós fazemos. Isso aí é matéria para uma outra palestra, mas é importante lembrar, quem quiser, questão 919 do Livro dos Espíritos, 2, 3 paginazinhas, Santo Agostinho está ali para nós, ali um roteiro de como fazer. E lembrando sempre que esses degraus do bem e do mal, Jesus, no seu discurso, o primeiro discurso fenomenal, que é o Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, lá ele coloca 9 degraus para a gente chegar a essa evolução, passando por todos esses processos. E lá, na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque herdarão a terra. Ele deixa bem claro o momento de transição planetária que nós estamos passando.
Ele deixa bem claro que aqueles que constituirão a humanidade no mundo de regeneração para onde nós estamos caminhando, são aqueles que têm as características da mansuetude, aqueles que estão nessa classificação de Kardec, de não fazer o mal, mesmo recebendo o mal. Então isso é fundamental para nossas reflexões e para nossa vida. E para terminar agora, definitivamente, eu lembro uma passagem, uns ensinamentos dos rabinos da Cabala, que quando a gente estava falando, sabe, das coisas simples, da necessidade de fazer essas coisas no nosso dia a dia, principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós, eles falam assim, ó, as grandes almas não são aquelas que fazem coisas grandiosas. As grandes almas não são aquelas que fazem coisas grandiosas. As grandes almas são aquelas que colocam grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Estas são as grandes almas que já encontraram o caminho para fazer o bem e chegarmos a uma evolução espiritual. Um bom domingo a todos, que a paz do nosso Senhor possa e esteja continuando sempre em nossos corações. Muito obrigado.